Olá, amigos do canal Mentes Plena, vamos a mais um áudio. A técnica de visualização. A maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consiste em visualizá-la, vê-la nos olhos da mente com tanta clareza como se estivesse viva. Só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. De maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. A imagem que formulamos na mente é a essência da coisa que temos esperança de conseguir e a prova da existência de coisas invisíveis. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte de nosso corpo. Ideia e pensamento são reais e um dia aparecerão no mundo objetivo, se formos fiéis à imagem mental. O processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos e experiências na vida real. Arquitetos visualizam o tipo de prédio que querem. Veem-no como querem quando pronto. As imagens que formam e os processos mentais transformam-se no molde plástico do qual emergirá o edifício. A obra pode ser bela ou feia, um arranha-céu ou um barraco, mas tudo começa com uma visualização. O arquiteto projeta as imagens mentais quando as põe no papel. Finalmente, o empreiteiro e os operários reúnem os materiais necessários e o prédio começa a ser construído, representando fielmente o quadro mental pintado pelo arquiteto. Costumo usar sempre a técnica da visualização antes de falar para uma plateia. Silencio as engrenagens da mente para poder apresentar ao subconsciente as imagens mentais. Em seguida, imagine no auditório. Vejo as poltronas ocupadas por homens e mulheres, todos iluminados e inspirados pela presença curadora infinita existente em cada um deles. Vejo-os radiantes, felizes, livres. Tendo, de início, formulado a ideia na imaginação, mantenho-a tranquilamente na mente, como um quadro mental, enquanto imagino ouvir pessoas dizendo: estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, fui transformado. Convenço-me de que a mente e o corpo de todas as pessoas presentes estão saturados de amor, completude, beleza e perfeição. Esse estado desenvolve-se até um ponto em que posso ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Em seguida, libero a imagem e subo para o tablado. Em quase todas as ocasiões em que faço palestras, tendo usado a técnica, pessoas me procuram em seguida para dizer que suas preces foram atendidas. O método do cinema mental. Como diz o velho ditado, uma ilustração vale por 1000 palavras, é preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente sustentada pela fé, hei de como se fores, e serás. Há vários anos participei de um programa de palestras que me levou a vários estados. Eu queria contar com uma base permanente na área, onde poderia prestar auxílio aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram-me aos lugares mais variados e distantes, mas não esqueci a ideia da base permanente. Certa noite, em Spokane, Washington, entrei num estado de relaxamento em um sofá no quarto de um hotel. Concentrei a atenção. De maneira tranquila, receptiva, imaginei que falava a uma grande plateia. E dizia: estou satisfeito em estar aqui. Rezei por esta oportunidade ideal. Com os olhos da mente, vi essa plateia imaginária e senti a realidade daquilo tudo. Representei o papel de ator e tornei interessante esse filme mental. Tive certeza de que essa imagem estava sendo gravada na mente subconsciente que, à sua própria maneira, a tornaria real. Na manhã seguinte, ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dias depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região convidando-me para assumir o cargo de diretor. Aceitei, e durante vários anos realizei ali um trabalho extremamente frutífero. O método que acabo de descrever é frequentemente chamado de método do cinema mental. Recebo inúmeras cartas de leitores ou de pessoas que compareceram às minhas palestras,
falando dos resultados maravilhosos que obtiveram com essa técnica. Uma área em que esse método parece extremamente útil é na venda de imóveis. Se você tem uma casa ou propriedade para vender, sugiro que, inicialmente, convença-se de que o preço que pede é justo, tanto para você como para o eventual comprador. Feito isso, tranquilize a mente, relaxe o corpo, solte-se e entre em um estado sonolento, de modo que reduza ao mínimo todo o trabalho mental. Imagine-se, em seguida, recebendo o cheque da comissão, rejubile-se com a venda feita, dê graças e vá dormir, sentindo que é verdadeiro e natural o filme que criou na mente. Você tem que agir como se aquilo que planejou já seja uma realidade objetiva. Quando age desse modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. Em seguida, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade, que lhe dará grande satisfação e na qual prosperará. Pelas correntes mais profundas da mente, comprador e vendedor são reunidos. Uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, tornar-se a realidade. A técnica de Baldwin. Professor do Rousseau Institute, na França, Charles Baldwin foi um psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisas da nova escola de cura de Nancy. Descobriu que a melhor maneira de impressionar a mente consciente é entrar em um estado de sonolência, de torpor, ou em um estado semelhante ao de sono, no qual todo esforço é reduzido ao mínimo. Nesse momento, de maneira tranquila, passiva, receptiva, por reflexão, a ideia pode ser transmitida ao subconsciente. Ou como explicou ele, uma maneira muito simples de conseguir isso, impregnação da mente subconsciente, consiste em condensar a ideia que deverá ser objeto da sugestão, resumi-la em uma frase curta que possa ser facilmente gravada na memória e repeti-la constantemente, como se fosse uma canção de ninar. Há alguns anos uma jovem viúva em Los Angeles envolveu-se em uma longa e acrimoniosa briga de família. O falecido marido lhe deixara todas as propriedades. Porém, os filhos e filhas dele, de um casamento anterior, entraram na justiça para contestar o testamento. O oferecimento de uma solução amigável foi recusado com desdém. Quando ela me pediu ajuda, expliquei-lhe a técnica de Baldwin. Insisti em que condensasse a ideia de sua necessidade em uma frase curta, que pudesse ser facilmente gravada na memória. A moça formulou a frase seguinte: tudo terminou em uma ordem divina. Para ela, as palavras significavam que a inteligência infinita, operando pelas leis que regem a mente subconsciente, produziria uma conclusão mutuamente satisfatória, com a aplicação do princípio da harmonia. Todas as noites, durante 10 noites, ela se sentava em uma poltrona, relaxava o corpo e entrava em um estado de sonolência. Uma vez nesse estado, afirmava devagar, de modo tranquilo, repetidamente, cheia de sentimento: tudo terminou em uma ordem divina, e em seguida mergulhava em sono profundo, normal. Na manhã do 11º dia, acordou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo, na verdade, estava terminado. Resolvido. No mesmo dia seu advogado lhe telefonou. O advogado da parte contrária e seus clientes estavam querendo chegar a uma solução conciliatória. Alcançado um acordo harmonioso, seguiu-se a retirada da ação de contestação. A técnica do sono. Quando entramos em estado de sonolência, torpor, todo o esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. Enquanto dormirmos, desaparecem os pensamentos negativos, que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique imóvel.
Entre em um estado de sonolência e nele diga de forma tranquila, repetidamente, como se estivesse cantando uma canção de ninar: estou inteiramente livre desse hábito. A harmonia e a paz da mente reinam, supremas. Repita essas palavras devagar, com calma e carinho, durante 5 ou 10 minutos, à noite e pela manhã. A cada vez que repete as palavras, o valor emocional delas torna-se maior. Quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si mesmo, em voz alta, a mesma fórmula. Dessa maneira, você induz o subconsciente a aceitar a ideia, daí se seguindo a cura. A técnica do obrigado na Bíblia, Paulo recomenda que, com louvor e graças, façamos nossos pedidos. Resultados extraordinários podem ser obtidos com esse método simples de oração. O coração agradecido está sempre perto das forças criadoras do universo, fazendo com que bênçãos incontáveis fluam em sua direção, de acordo com a lei da relação recíproca, baseada na lei cósmica de ação e reação. Recentemente, uma jovem mãe contou-me sua experiência com a técnica. Disse ela: eu estava desempregada, sem dinheiro, com 3 filhos pequenos para alimentar e vestir. Não sabia a quem recorrer. Ouvi-o, então, explicar que devemos ser gratos, antes mesmo de nossas preces serem atendidas. Foi como se uma luz tivesse se acendido em minha mente. Tive certeza de que precisava experimentar a técnica, todas as noites e manhãs. Durante 3 semanas, a jovem repetiu as seguintes palavras: obrigada, Pai, pela minha riqueza. Fazia isso de forma relaxada, tranquila, e continuou a repetir a frase até que uma sensação, ou estado, de gratidão lhe inundava a mente. Imaginava que estava se dirigindo ao poder e inteligência internos infinitos, embora soubesse, claro, que não podia, literalmente, ver a inteligência criadora ou a mente infinita. Estava vendo com os olhos da mente, da percepção espiritual, dando-se conta de que seu pensamento imagem de riqueza era a primeira causa no que se referia a dinheiro, emprego e alimentos, de que ela necessitava. Seu pensamento-sentimento era a essência da riqueza, não prejudicada por condições anteriores de qualquer tipo. Ao repetir obrigada, Pai incontáveis vezes, sua mente e seu coração foram levados ao ponto de aceitação. Quando pensamentos de carência, pobreza ou desalento lhe surgiam na mente, dizia mais uma vez: obrigada, Pai, tantas vezes quantas fossem necessárias. Sabia, enquanto mantinha a atitude de gratidão, que recondicionaria a mente para aceitar a ideia de riqueza. E foi isso exatamente o que aconteceu. A prece dessa mãe teve uma consequência interessante. Pouco depois de ter começado a orar da maneira descrita, encontrou na rua um ex-empregador, que não o via havia mais de 5 anos. Ele lhe ofereceu um emprego de responsabilidade, bem remunerado. E até mesmo chegou a lhe fazer um empréstimo de curto prazo para que ela pudesse se sustentar até o recebimento do primeiro salário. E ela me disse: eu jamais esquecerei o poder espantoso da frase obrigada, Pai. Ela fez maravilhas por mim. Ajude o canal, se inscreva no canal Mentes Plena, deixe seu like, e comente. Saúde e sucesso a todos. Gratidão.